Bom, agora eu quero falar um pouco, já que eu falei sobre volta às fontes, de forma muito abreviada, um pouco sobre imprensa, sobre livro. A reforma, ela vai dar grande ênfase à leitura, ao estudo. A reforma foi um fenômeno que enfatiza o ler e o ouvir. Daí a importância que até hoje o protestantismo brasileiro não descobriu, pelo que parece, a importância da acústica em nossos templos. Por isso que nossos templos são ruins de acústica, diferente dos templos medievais. Os templos medievais não precisavam de acústica, porque eles não entendiam nada mesmo, no sentido de ouvir. Eles iam para ver imagens que falavam de pecado, de santidade, etc., iluminação, mais clara, menos clara, etc. A reforma não, é a palavra pregada. A palavra é para ser pregada. A fé vem pelo ouvir da palavra. A palavra deve ser lida, deve ser estudada, refletida. Considerando isso, a reforma vai produzir bastante traduções do Novo Testamento e do Antigo Testamento. É claro que você já observa, mesmo antes da reforma, uma tendência de se procurar traduzir a Bíblia. Mas com a reforma isso se acentuou grandemente. E a tipografia de Gutenberg, ou a imprensa de Gutenberg, foi fundamental. Mas eu costumo colocar uma outra vertente aqui. É que, em geral, a gente fala, a imprensa foi fundamental para a reforma. Eu concordo, é claro. Mas há uma outra premissa. A reforma foi fundamental para a imprensa. Sem a reforma, a imprensa não teria a repercussão, o alcance tão rápido que teve. Porque a reforma, quando enfatiza a ideia de ler a Bíblia, ela vai se deparar com um problema. Porque no primeiro momento era, gente, temos que traduzir a Bíblia. E vai acontecer isso. As traduções da Bíblia começam a surgir. A de Lutero vai ser fantasticamente boa, do Novo Testamento dele. A do Velho, já ele teve companheiros que o ajudaram. O Novo Testamento vai ser traduzido em vários idiomas, em inglês, várias versões em inglês, em francês. Calvino mesmo vai prefaciar a edição do Novo Testamento do primo dele, Oliveta, isso, se eu não me engano, em 1535. Mas depara-se com analfabetismo, o analfabetismo. Ou seja, não adianta eu colocar a Bíblia na língua do povo se o povo não sabe ler. Então, isso vai trazer um outro ingrediente que, em outro momento, eu comento sobre educação. Mas, agora, a imprensa. Então, aonde a reforma ia, ela se preocupava com a tradução da Bíblia e a criação da imprensa. Quando você vê, por exemplo, a história dos Estados Unidos, apenas como um exemplo, você observa que as grandes universidades americanas, até hoje, se você pegar algumas das mais importantes, elas têm a ver com religião, no sentido de que foram criadas pela igreja. Peguem a mais importante de todas, que rotineiramente recebe o título da melhor do mundo, que é Harvard. Harvard surge com os puritanos, e ao mesmo tempo que surge Harvard, isso eu digo em meus livros, surge a tipografia nos Estados Unidos. Então, a tipografia nos Estados Unidos está ligada diretamente à Universidade de Harvard, que eles trazem, os puritanos trazem a impressora, tinta, tipógrafo da Inglaterra, e já em 1636 começam a imprimir obras. Uma obra sobre direito civil e logo em seguida o Novo Testamento em moicano. Vocês observem a questão da imprensa. A primeira Bíblia impressa, o primeiro Novo Testamento impresso nos Estados Unidos não foi em inglês, foi em moicano, para alcançar esses índios que o missionário Eliot, presbiteriano, havia evangelizado. Os moicanos não tinham a língua escrita. Ele cria o alfabeto, cria uma gramática, ensina os moicanos a ler e aprendem a ler na Bíblia. Mais tarde, Jonathan Edwards vai se valer do trabalho do Eliot. Então, vocês observam que a tipografia sempre esteve associada a isso por causa da Bíblia. É claro que eles não ficaram apenas publicando Bíblias, mas era o princípio da leitura, do estudo da palavra, associado ao princípio da reforma, do livre exame das Escrituras, que todos devem ter acesso às Escrituras, porque Deus fala a todos nós
por meio da sua palavra e precisamos conhecê-la. E para isso eu tenho que providenciar recursos para que as pessoas possam ler. Como eu falei, isso traz o ingrediente da escola, do estudo, mas eu falo depois em outro momento, tá? Que Deus nos abençoe. Amém.